Queridos irmãos, então vamos passar ao estudo bíblico desta manhã, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. Convido os irmãos e lembro os irmãos que hoje, às 19 horas, teremos a nossa transmissão do culto, do nosso culto, da pregação da palavra. Então não deixe de participar conosco, não deixe de assistir aqui nesse mesmo canal no Facebook da igreja, às 19 horas, o nosso culto com louvores e pregação da palavra do Senhor. Bem, vamos então ao nosso momento de estudo bíblico na nossa escola bíblica dominical. Abra sua Bíblia, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, do verso 12 até o verso 17. E eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, e em seguida vamos estar meditando e refletindo. Diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente ou violento, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pois bem, sugiro àqueles que estão nos assistindo que, caso não tenham visto ou assistido o vídeo anterior com a explicação dos versos 1 a 11, que o façam, pois quando estamos estudando uma carta, estudamos em sequência, ou seja, não estudamos a partir de um recorte, de uma extração, de um fragmento, mas estudamos todo o contexto da carta. Então é muito importante que se faça o estudo desde o verso 1 em diante. Então eu aconselho os irmãos que, caso estejam assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou o vídeo da estudo da carta a Timóteo pela primeira vez, que revejam o vídeo anterior para que possa conseguir construir uma sequência no raciocínio do autor da carta. Ok? Então eu vou analisar os versos 12 ao 17, considerando aquilo que já foi dito do verso 1 até o verso 11. Então considero que vocês já me ouviram um comentário do texto anterior para dar prosseguimento. Do contrário, rever tudo o que foi dito vai gastar um tempo que seria desnecessário. Bem, então vamos começar o nosso comentário dos versos 12 ao verso 17. É importante observar que havia no primeiro século uma estrutura epistolar fixa. O que isso significa? As cartas, hoje, por exemplo, quando escrevemos uma carta, às vezes, raramente escrevemos cartas de próprio punho, Hoje, a maioria das vezes, em e-mails ou outras coisas. Mas aqueles que chegaram a aprender na escola, e se aprende até hoje, a escrever cartas, sabem que há uma estrutura fixa, há um modelo pré-estabelecido, fixo, para se escrever uma carta. Você não pode começar escrevendo de qualquer maneira. Existe um modelo, nome da cidade, data,
uma saudação a quem se dirige, e assim vai escrevendo a carta. Assim também no primeiro século, as epístolas, ou seja, as cartas, obedeciam a um modelo fixo. Por isso, ao lermos as cartas do Novo Testamento, a gente observa esse modelo fixo. Nesse modelo fixo, consta no início, numa introdução da carta, os seguintes elementos. Primeiro, remetente. Quem está escrevendo a carta, quem está enviando a carta. Segundo, destinatário, a quem se escreve. Terceiro, uma saudação. Graça e paz, por exemplo, era a saudação comum de Paulo ou de origem de Paulo, ou paulinas. E, muitas vezes, uma bendição, né? um desejo de bênção para a vida daqueles que vão receber a carta. Bem, além desses três elementos, remetente, destinatário e saudação, seguido ou não de uma bendição, há também um quarto elemento que vai se apresentar agora aqui no verso 12, que é a expressão de gratidão. Ou seja, aqueles que escreviam cartas manifestavam nas suas cartas, no quarto elemento dessa introdução, um agradecimento àquele para quem se dirigia a carta, por algum benefício, por alguma coisa realizada para o remetente. Nas cartas cristãs, nas cartas do Novo Testamento, esse era ou poderia ser concomitante a Jesus Cristo. Então é exatamente esse modelo que a gente encontra aqui. E depois desse quarto elemento, que é a expressão de gratidão, você tinha uma oração, que vamos encontrar no 17 do capítulo 1, finalizando o nosso trecho de hoje, uma expressão de louvor e oração. Então, esse era o modelo fixo das epístolas do século I. Remetente, destinatário, saudação e ou uma bendição, um agradecimento, uma expressão de gratidão e uma oração. Esses 5 elementos estão presentes aqui. No nosso trecho de hoje temos a gratidão a Deus e a oração no verso 17. No entanto, ao colocar esses elementos da tradição epistolar, o autor se aproveita para entregar, para transmitir ensinamentos importantes. Por exemplo, quando apresenta o remetente, não apenas está lá o nome fixo, Paulo, mas existe um ensinamento após a palavra Paulo. E assim, os autores cristãos vão aproveitando nesses elementos fixos das epístolas do século I para introduzirem dentro desses elementos ensinos preciosos. Assim como no nosso trecho de hoje, a gratidão e a oração contém, principalmente a expressão de gratidão, que vai dos versos 12 ao 16, informações, ensinamentos importantes, nos quais nós vamos debruçar nesta manhã e refletir sobre esses ensinamentos. Assim, o verso 12, expressando a gratidão, elemento fixo das epístolas do século I, é dito: sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Bem, então essa expressão de gratidão se dirige a Jesus Cristo pelo chamado e habilitação fornecida a Paulo, o apóstolo, o qual a tradição das epístolas pastorais, as 2 cartas a Timóteo e Tito, remetem, ou seja, são cartas que visam fixar, estabelecer, defender
apresentar novamente os ensinamentos apostólicos, a tradição apostólica recebida do apóstolo Paulo. A tradição presente é a tradição apostólica paulina, que precisa ser restabelecida, confirmada, transmitida novamente, e para proteger as igrejas dos ensinos falsos que estão acometendo esse período em torno dos anos 80 do primeiro século. Então cabe aos discípulos de Paulo promover aquilo que eles vão chamar nos textos a sã doutrina, ou seja, os ensinamentos que receberam de Paulo, que remontam a Jesus de Nazaré e que precisam ser preservados ao longo da história das igrejas. Assim, Paulo é o estereótipo do apóstolo ideal, cuja a doutrina é transmitida aos seus discípulos, às igrejas por ele fundada. O verso 11 finalizou estabelecendo isso. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, Paulo é apresentado como o estereótipo, a fonte das doutrinas cristãs que remetem a Jesus Cristo por um chamado divino. É importante que a carta reforce que o conjunto das doutrinas, o conjunto dos ensinamentos de Paulo são válidos, são autênticos, são oriundos de Deus, pois Paulo foi encarregado, chamado por Deus, chamado por Cristo para o apostolado. Isso certamente era importante naquele momento da história, uma vez que em alguns momentos, em algumas regiões, o apostolado de Paulo era questionado, visto ele não pertencer ao grupo dos 12 apóstolos que andaram com Jesus na Palestina e que durante anos aprenderam com Jesus e receberam o chamado direto de Jesus enquanto estava aqui na terra. Então, o fato dele ter sido um fora do tempo, como ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, levava muitas igrejas, muitos irmãos da época, a não o reconhecerem ou não reconhecerem as suas doutrinas como apostólicas. No entanto, a gente observa que as cartas pastorais, as duas de Timóteo e Tito, têm como objetivo a defesa da doutrina entregue pelo apóstolo Paulo. Então, para defender a doutrina, primeiro tem que defender o autor, o transmissor, o pai, aquele a quem de quem foi recebida essas doutrinas. Então, é o que é feito aqui nesse trecho de agradecimento a Deus, a Jesus Cristo, por ter chamado, por ter designado Paulo para o ministério. É interessante que a palavra ministério aqui é a tradução da palavra diaconia. E por que eu digo que é interessante? Porque na primeira carta a Timóteo, por exemplo, a palavra diáconos será utilizada para um cargo, para uma função hierárquica na igreja, como nós vamos estudar quando chegarmos no capítulo 3. No entanto, aqui no verso 12, a palavra diáconos mantém o sentido que era dado por Paulo nas cartas de próprio punho, em que diácono era o ministro da palavra e não designava, nas cartas de Paulo, de próprio punho, uma função hierárquica, o que vai acontecer mais para frente, por exemplo, na época das pastorais, onde a igreja vai inclinar-se a uma institucionalização e vai estabelecer cargos eclesiásticos, como presbíteros, bispos e diáconos. Esses cargos eclesiásticos hierárquicos não estavam presentes lá no início, né? Quando, por exemplo, Paulo vai fundar as igrejas. A gente observa nas cartas aos Coríntios e em outras cartas dele que as igrejas eram estabelecidas, as suas lideranças eram estabelecidas pelo carisma,
pelo dom espiritual, aqueles que tinham o dom de profeta, aqueles que tinham o dom de mestres, ou seja, era o dom que Deus havia dado a cada um, independente se era escravo ou livre, se era judeu ou grego, ou se era homem ou mulher. Se Deus deu o dom, eles exerciam o dom, liderando as comunidades cristãs sem um título hierárquico institucionalizado. O que vai acontecer mais para frente, por exemplo, na época das pastorais. Portanto, o que eu ressalto é que a palavra ministério aqui, ou seja, diácono, diaconia, pertence ainda ou contém ainda o sentido anterior de o ministro da palavra, aquele que transmite a palavra. Paulo foi designado para a diaconia, ou seja, a transmissão, o serviço da palavra em favor da igreja. Também é apresentado aqui na defesa, né, na moldura de Paulo, a sua fidelidade, ou seja, um homem, um apóstolo fiel aos ensinamentos recebidos, às doutrinas recebidas e fiel na transmissão das doutrinas que vinham de Jesus de Nazaré. Então, o que nós encontramos aqui é uma construção, é um retrato de Paulo. Isso é importantíssimo, porque são as doutrinas paulinas que serão defendidas. Então, é necessário estabelecer um perfil de Paulo. Quem era Paulo? Então, Paulo é alguém que foi chamado, que foi considerado fiel, que foi encarregado da transmissão das doutrinas cristãs, que foi convocado e habilitado para esse serviço, esse ministério. Então, nós temos aqui, nessa primeira parte que vai até o verso 14, um retrato de Paulo como apóstolo, como o apóstolo ideal. E depois, a partir do verso 15, nós vamos encontrar um retrato de Paulo, ou um estereótipo de Paulo, como o modelo exemplar, protótipo do cristão. Então, o nosso trecho se divide em duas partes. Primeiro, apresenta Paulo como o modelo apostólico, e na segunda parte, apresenta Paulo como o modelo cristão, o modelo de todos os salvos, o estereótipo idealizado de todos os salvos. Nós vamos analisar isso à medida que chegarmos nos versos 15 e 16. Então vamos ao verso 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Sugiro que a gente se apegue à palavra violento, que seria uma melhor tradução do que insolente, né? Insolente às vezes fica um pouco vago, mas a palavra violento nos dá uma ideia melhor daquilo que Paulo era, ou seja, um blasfemo, ou seja, falava mal de Deus, sem saber, ele vai dizer, um perseguidor da igreja, dos discípulos de Jesus, e insolente, ou seja, violento, né? Exercia essa perseguição com extrema violência, a ponto de torturar e matar os discípulos de Jesus, achando que isso era um favor para Deus, né? Fazendo tudo em nome de Deus. Essa era a incredulidade que ele vivia e, infelizmente, muitas pessoas vivem hoje, que ao promover violência, o fazem muitas vezes em nome de Deus. É impressionante como a gente observa, e aí não me refiro especificamente à violência física, mas a violência verbal. É impressionante a quantidade de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus e que, numa violência verbal, né, são violentos verbalmente, o fazem acusando e falando mal dos outros, fazem achando que estão fazendo em nome de Deus, achando que estão defendendo Jesus. E ao achar que estão defendendo Jesus, são violentos, são agressivos nas suas palavras, xingando e ofendendo e humilhando os outros.
não era diferente de Paulo, embora Paulo ia muito mais além. Ele tinha uma autoridade para impetrar torturas, dores físicas nas pessoas, como hoje não se tem essa autoridade ou essa liberdade, mas muitas vezes se usa violência verbal. Então é muito interessante observarmos que muitas pessoas estão usando a violência verbal para defender Jesus, para atacar as pessoas em nome de Jesus. Na realidade, estão como Paulo esteve, né? Na ignorância e na incredulidade, como ele diz aqui. Justificando-se, diz, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. A ignorância, o não saber o que está fazendo, é uma expressão presente na pregação de Pedro, dirigindo-se aos judeus dos seus dias, aos seus patrícios. Em Atos 3, verso 17, ele convida os seus patrícios judeus à conversão a Jesus Cristo, dizendo: vocês o mataram, vocês o entregaram a Pilatos na ignorância, vocês o fizeram na ignorância, que era uma mesma expressão, que vai aparecer, por exemplo, em Atos 17:30, para designar a ignorância dos pagãos, daqueles que não conheciam a Deus. Então é como se colocasse no mesmo nível. Aqueles que adoravam os deuses, que não conheciam o Deus verdadeiro, estavam numa ignorância. Mas aqueles que conheciam a Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, também estavam na ignorância quando rejeitaram, e rejeitam até hoje, a Jesus de Nazaré como Filho de Deus, como o enviado de Deus. Então, aqui apresenta-se o perfil de Paulo. Primeiro, aquele que foi chamado, que foi fiel, né? Ou seja, o seu atestado de fidelidade é dado no momento em que a sua vida já finalizou, né? Então pode-se classificar, foi fiel em todo o tempo, pois o próprio Paulo manifestava preocupação de manter-se fiel até o último dia, né? Como ele vai dizer aos Coríntios, que ele não seja, no capítulo 9, no final, que ele não seja reprovado no final, mesmo tendo sido fiel, digno, pregador da palavra ao longo de sua vida, ele poderia ser reprovado se não mantivesse a sua perseverança e fidelidade até o final de sua vida. Ele manifesta essa preocupação lá em 1 Coríntios capítulo 9, no final do capítulo. Mas agora, já morto, fica claro que ele foi fiel até o final da sua vida, até o último momento, não foi achado infiel e exerceu seu ministério de forma plena. Aí o retrato do apóstolo, que também era pecador e transgressor e que foi chamado e recebeu a misericórdia, como ele diz no verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Apesar da sua vida blasfema, da sua vida de perseguidor dos discípulos de Jesus, da sua vida de violência contra os discípulos de Jesus, ele achou a graça. A graça transbordou, ou seja, era necessário muita graça para restaurar e perdoar este Paulo violento, blasfemo e perseguidor. No entanto, esta graça do Senhor se manifestou e transbordou na vida desse apóstolo, como o estereótipo do chamado e da manifestação da graça e da salvação do Senhor. Isso, graça, fé e amor. Graça, fé e amor. 3 elementos importantes na vida daquele que abraça o Senhor Jesus Cristo. Bem, então nesses versos 12, 13 e 14, encontramos um perfil, um retrato do apóstolo, como modelo ideal, como fonte das doutrinas que agora são
mantidas e preservadas na igreja no final do século I. Bem, agora no verso 15 e 16, nós vamos ver o retrato de Paulo como o modelo do salvo, o modelo salvífico. Aí encontramos no verso 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa expressão, fiel é a palavra, aparece 5 vezes nas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. 5 vezes essa expressão está presente para reforçar que a doutrina, a sã doutrina, a palavra recebida de Paulo é fiel. E a sua base, a sua firmeza, o seu alicerce é esse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É interessante que as pastorais, a primeira carta a Timóteo, esse trecho que estamos lendo, faz eco com os textos lucanos, seja o Evangelho de Lucas, seja o livro de Atos, os 2 livros cujo a autoria é atribuída a Lucas. A gente observa que eles estão no pano de fundo da carta a 1 Timóteo. Já observamos na questão da ignorância, que Pedro usa no seu discurso, em 3,17 de Atos, e também em 17,30 na pregação aos pagãos. E agora, essa expressão, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, é um eco de Lucas capítulo 19, verso 10. No final lá do episódio de Zaqueu, Jesus então afirma que o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então a gente observa que a primeira carta a Timóteo faz eco com os textos lucanos. Não apenas nesses trechos que eu mencionei, mas também na construção do perfil de Paulo, que é o que segue em Atos. Aquele que antes era perseguidor, violento, blasfemo, tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco e é transformado agora num discípulo de Jesus e naquele que vai levar o evangelho aos pagãos. Então, esse retrato de Paulo presente no livro de Atos está ecoado aqui na primeira carta a Timóteo. O que a gente não observa nas cartas de Paulo de próprio punho. Mesmo que a gente observe Gálatas capítulo 1, verso 13 ao 18, onde ele fala do seu chamado, há uma ênfase ali para o chamado ao ministério apostólico. Também em 1 Coríntios capítulo 15, no trecho que eu já mencionei, de um nascido fora do tempo, a ênfase é o seu chamado apostólico. E também Filipenses capítulo 3, verso 6 ao 14, onde também a ênfase era a graça de Jesus Cristo do ministério que ele agora executa. Agora, a ênfase numa conversão de Paulo, a gente só encontra no livro de Atos. Uma construção de um convertido está no livro de Atos, e é interessante que 1 Timóteo segue esse perfil que constrói Paulo como um convertido. Em nenhum momento nas suas cartas de próprio punho ele vai se apresentar como um convertido, como alguém que se converteu. Mas em Atos e na primeira carta a Timóteo, ele é apresentado como um convertido, e não apenas um convertido, mas o modelo de todos os convertidos. Ou seja, todos os convertidos têm em Paulo o modelo de como era antes e como se torna depois do chamado de Jesus. E ele vai dizer no final do verso 15, esses pecadores que Jesus veio salvar, dos quais eu sou o principal, ou o primeiro. Bem, algumas traduções vão trazer a expressão dos quais sou o primeiro. Bem, aí fica mais difícil, é necessária a explicação que eu vou dar. Embora na minha versão, ao meio da revista atualizada, traz o principal, que aí fica mais fácil de entender, cujo objetivo aqui não é que ele é o primeiro pecador no sentido
de ordem cronológica, mas que ele é, como a tradução aqui apresenta de forma mais clara, principal. Né? Principal significa o modelo, o estereótipo, o modelo exemplar no qual todos os outros seguem. Então, ele, apresentando-se como um dos quais eu sou o principal, está dizendo dos quais eu sou o modelo. Olha para a minha vida, como era antes e como se tornou após o chamado de Jesus. Então você vai encontrar um modelo para todos os discípulos de Jesus, que eles eram assim antes e após chamados por Jesus se tornaram de outro modelo. Ou seja, todos os seguidores de Jesus são pecadores. São aos pecadores que ele veio, para salvar os pecadores. Não foi aos justos. Quem se acha justo, quem acha que não tem pecado, não precisa de Jesus. Quem se acha perfeito, puro, não precisa de Jesus. Jesus veio para os pecadores, para os imperfeitos, para os que pecaram, para os fracos, para os que precisam, para esses que Jesus veio. Então, se você é perfeito, se você é justo, se você é correto, se você é certinho em tudo que você faz e vive, então Jesus não veio para você, você não precisa de Jesus. E Paulo não é um modelo para você, porque quando olhamos para Paulo, vemos muita coisa de ruim nele e depois a sua transformação pelo encontro com Jesus Cristo. Verso 16: por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Qual razão? Por ele ser um pecador. Né? Por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, ou seja, o modelo, é esse o objetivo da carta, apresentar Paulo como modelo de apóstolo, versos 12, 13 e 14, e modelo de salvo, modelo de cristão, modelo de convertido, versos 14 e 15, ou 15 e 16, desculpe. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, ou seja, o modelo a ser seguido, evidenciasse Jesus Cristo. Jesus se manifestasse nele. E aí a gente reflete neste momento. De que forma Jesus se evidencia em alguém? De que forma Jesus é visto em alguém? De que forma podemos detectar a presença de Jesus na vida de alguém? Ele diz aqui, pela misericórdia a um pecador. Ou seja, olhando para um pecador que alcançou a misericórdia, o perdão, é que a gente vê Jesus. A gente não vê Jesus evidenciado, manifesto, na vida de um justo, de alguém que não erra, de um perfeito. A gente vê Jesus justamente na vida daquele que peca, daquele que erra, porque ao ver o pecador, a gente vê a misericórdia de Jesus. Então ele diz, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal modelo, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Ou seja, Jesus é evidenciado, manifestado na misericórdia, na longanimidade, no perdão, naquele que não merece, naquele que é indigno, daquele que não fez nada para merecer o favor. É nesse que o amor de Jesus, que a sua misericórdia, que a sua salvação se revela. Queridos irmãos, precisamos refletir sobre isso. Precisamos olhar a vida cristã como Jesus nos ensina. Muitas vezes somos tomados pela soberba, somos tomados pela altivez,
por uma sensação de santidade que não existe, que é falsa, que é hipócrita. E tomados por uma sensação falsa de hipocrisia, de santidade, muitas vezes olhamos o outro de forma desprezível. Irmãos, Jesus se manifesta na misericórdia ao pecador. É na misericórdia ao que não merece. Não vamos construir em nós mesmos uma vida altiva, uma vida orgulhosa, uma vida que acha que é melhor do que os outros. Cristo se manifesta na misericórdia. Cristo se evidencia quando um pecador é perdoado, tolerado, quando um pecador é admitido. Veja, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo. É o que eu estava dizendo. Paulo é apresentado aqui nos versos 15 e 16 como modelo do cristão, modelo do salvo, modelo do discípulo. A quantos hão de crer nele para a vida definitiva, para a vida eterna. Paulo é apresentado nesses trechos como o modelo do apóstolo, fiel a quem foi encarregado o evangelho, a quem não merecia, a quem era blasfemo, perseguidor e violento, mas no encontro com Jesus, a graça transbordou e ele foi chamado para exercer o ministério apostólico. O estereótipo do apóstolo, aquele que não valia nada, é dado a função de servo fiel. E no segundo trecho, versos 15 e 16, o modelo do cristão, o modelo do discípulo, aquele que é o principal, que se percebe como um pecador. Muitas vezes percebo que temos faltado essa percepção de nós mesmos. Muitas vezes percebo em mim e naqueles que me cercam que esquecemos que somos pecadores, que esquecemos que a nossa condição de filho de Deus, a nossa condição de discípulo, é a manifestação transbordante da graça de Deus. E assim como fomos alcançados por essa graça, pela misericórdia do Senhor, também devemos manifestar essa graça e misericórdia àqueles que nos cercam. Paulo é o modelo do cristão, o pecador principal, o pecador exemplar, que foi salvo de maneira exemplar. Assim, Paulo se torna um modelo para nós, um modelo para o cristão. O nosso trecho finaliza no verso 17, trazendo então aquele quinto elemento que mencionei no início das epístolas do século I, o modelo epistolar, os elementos epistolares, a oração. E assim ele apresenta uma oração. É muito provável que essas palavras do verso 17 fossem um hino cantado ou fossem uma doxologia, uma palavra litúrgica dita ou no momento da ceia, ou no início do culto, ou no final do culto. Era muito provável que essas palavras fossem uma expressão fixa, litúrgica, presente nas igrejas do final do século I, que, claro, remonta à tradição da primeira metade do século I. E assim é dito: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Com isso, o autor preenche as 5 características
fixas das epístolas do século I. Remetente, verso 1, destinatário, verso 2, saudação e bendição, verso 2 ainda, e expressão de gratidão, verso 12, e oração, verso 17. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra e que ela não fique no campo teórico, que ela fique no campo prático, que ela seja eficaz para transformar as nossas vidas. Que Deus nos abençoe com essa meditação